Como é que você sabe tanto idioma? O meu relacionamento com os idiomas é um relacionamento afetivo. É mesmo? Meu pai viajava muito, evidentemente, né? Ele era exportador. E ele ia muito para os Estados Unidos e me trazia coisas dos Estados Unidos. Sim. Né? E começou a me ensinar inglês. Eu comecei a aprender inglês no colo do meu pai. Eu e a Ana, não estou fazendo isso. Faça isso. Faça. Já meio que sabe um monte de coisa. Faça, é isso. Aprendizado é sempre afetivo. Né? Então, depois o francês, eu estudando no Santa Úrsula, né? E no Virgem de Lourdes. São duas fundações. O Virgem de Lourdes é uma fundação francesa e o Santa Úrsula, as freiras falavam francês. Você só falaria, por exemplo, com uma freira, vamos dizer, amada superiora, na minha época, né? Se você falasse português para ela, ela dizia pardon. Ah, mesmo? Então mas ela falava meio português ou não? Nem ensinava o trabalho? Ela falava, mas com as alunas ela não falava porque ela queria que as alunas falassem o francês. Né? Eu tive isso no meu colégio também. Eu estudei no Padre Antônio Vieira, que é do lado do Pedro II ali. Sim. Um tradicional também, né? E tinha francês e tal. Então, desde o CA, que não existe mais CA, mas na minha época tinha. Né? A professora era francesa, a principal que ficava dando as matérias todas. E uma delas, depois, quando a gente avançava, assim, já no final do primário, hoje é ensino médio, né? A Madame Odette. Ela, inclusive, foi professora do meu pai no Santo Inácio. Nossa! Então, naquela época, ela já estava há muito tempo. E a irmã dela, Simone, também. A Simone não falava nada de português mesmo, então era casca grossa. Quando você tinha que falar, a pessoa... Tinha que... Né? Aí, só que quando você não pratica, eu, por exemplo, se for falar francês com alguém... Passar vergonha hoje, né? Eu sei, se a pessoa fala meio que estou entendendo tudo. Já em inglês, como todo dia eu pratico alguma coisa, fica mais no sangue mesmo, Mas eu tive né? aí essas coisas da intervenção de Deus, sabe, Pedro? Eu estudava na PUC, né? Eu estudava psicologia. Então, os 2 primeiros anos de psicologia eu fiz na PUC. Daí, continuava namorando com o Sérgio, né? E quando eu vi que eu tinha que vir para cá para conhecer, né, o povo antes de casar e tudo, aqui não tinha psicologia. Aí você não se formou, então? Não, aí o que eu fiz? Eu disse, bom, eu tenho os créditos, naquela época tinha o que se chamava de básico. Né? Então eu fiz 2 anos de teologia lá na PUC, porque fazia parte do básico. Fiz filosofia, porque fazia parte do básico, entendeu? E as cadeiras opcionais incluíam as línguas. Então, eu disse, bom, se eu colocar bastante opcional de línguas, eu tenho uma chance de, quando eu for para Fortaleza, passar para letras, porque realmente não havia psicologia. Alguma coisa aproveitava, então, né? Aí eu aproveitei bastante. Né? Tanto que eu me formei em 4 anos. Não, mas 4 seria o normal, ou não? Seria o normal. Porque você já aproveitou, então já... Aproveitei as cadeiras de aí lá. Você já só completou aqui e total 4 anos, né? Não precisou refazer. Já eu não, eu fui jornalismo 2 anos, aí eu não é essa a minha vida. Aí eu falei em casa, não, mas tem uma faculdade de publicidade que eu posso aproveitar e lá tem o rádio. Eu sempre gostei de comunicação, rádio, música, toco desde criança, né? Piano e tal. Aí fui para publicidade. Aí eu não ia para aula, ficava na rádio. Ficava lá praticando, aprendendo tudo. E aí depois eu falei, depois de mais 2 anos, cheguei para a família e disse, não vou ser honesto com vocês, eu preciso estudar áudio, produção, gravação, e só tem um curso fora do Brasil. Aí me mandaram, eu fui para Nova York, fiquei um tempo. Legal. Aí tinha uma faculdade lá. E aí, depois, quando eu voltei, abri uma faculdade de produção fonográfica, que eu acho que ainda só tem no Rio. Aí me formei lá. Só que quando eu fui me formar já tinha 30. Pois é. Porque você andou passeando pelas outras faculdades, mas é bom, né? por exemplo, eu estudei tanta coisa, eu gosto da parte do jornalismo também. E tudo aproveitou pouco, Eu passei né, com Pedro? 10 no Enem em redação sem nem ter estudado nada, porque você aprende uma... Sim, né? sim. Eu fui fazer o Enem depois que já tinha... Não sei por que eu fiz. Mas uma coisa ajuda a outra, né? Eu gosto de comunicar. E aí, esse podcast eu acho que também é um dos frutos do desejo que Deus pôs de comunicar. Então, através das teclas ou da produção... Não, imagina. Através da produção musical é uma coisa, só que você queria falar.
Então, em 2019 eu tomei coragem. Tinha convidado uns amigos assim para fazer o podcast e o pessoal meio que não se animou muito. Aí eu pensei, bom, eu vou aproveitar, vou fazer sozinho mesmo, porque eu já tenho um espaço no mercado através da música e vou chamando o pessoal que eu conheço e foi. Mas aí, quando o tempo passa, Deus vai mostrando o que é que Ele quer mesmo, né? Então, não era nem falar só com músicos, e sim utilizar e abrir uma via de comunicação e evangelização. E né? de evangelização. Isso que eu digo. Deus, às vezes, ele dá umas interferidas na vida da gente, que a gente diz, meu Deus, tudo que eu sonhei vai por água abaixo, né? Mas, na verdade, Deus tem lá na frente alguma coisa para você fazer. Não, eu ainda tô aguardando. Eu lembro que no Rio... Agora estou aproveitando aqui a Emi, né, mãe, formadora, amiga, para falar umas coisas. Uma vez eu tinha ido na Capela do Santíssimo, naquela igreja da Nossa Senhora de Copacabana, lá de Gouveia. Aí fui no Santíssimo que eu estava pensando numa pessoa que eu queria rezar por ela. Na hora que eu ajoelhei e comecei a pedir a Deus por ela, nitidamente Deus me interrompeu e começou a falar uma série de coisas para mim, sobre o que Ele quer para mim. Sim. Mas foi uma quantidade de camadas e camadas de coisas que eu fui percebendo que eu não estava conseguindo entender tudo naquele momento. Sim. Que Ele estava dizendo. E as coisas têm sido reveladas conforme o tempo vai passando e eu vou me lembrando. Aquilo vai vendo, aquilo foi se cumprindo. Isso. Porque o que eu entendi na hora era, eu quero coisas maiores de você. Eu quero... E aí falava, só que eu só vou entendendo conforme o tempo passa. Inclusive a certeza da minha vocação. Né? E tua vinda para Fortaleza, certamente. Vindo para Fortaleza em 2015, um monte de coisa. Inclusive a produção musical que eu não tinha começado direito. E só quando eu me aproximei do Shalom em 2005 que eu fui percebendo que existia uma necessidade. Sim. E existia um desejo. Então uma coisa nasceu para outra. Casou, né? Deus dá primeiro, acho que o desejo para a pessoa, para depois ela descobrir que na verdade não é isso mesmo, a minha vida, a minha via, a minha... Né? Na verdade, você estudar o desejo, você pegar o desejo na Bíblia, na vida espiritual, ele é fundamental para tudo. Para tudo. Para você ter uma vida interior, para você rezar, para você fazer estudo bíblico, para você evangelizar, o que vem primeiro é o desejo. Aquilo que eu não vou pregar não, tá? Não, mas Santa Teresinha fala, é muito importante. Ela diz, você, que é Deus, né? Deus me faz desejar aquilo que Ele quer que eu faça. É um princípio espiritual. Exatamente, até porque senão a gente é tão egoísta que não vai conseguir. Não vai perceber. Né? É uma transcendência muito amadurecida se você conseguir viver só daquilo que você não quer, mas que é melhor. Sim. Então, Deus me conhece bem, sabe que eu preciso... Te faz desejar o que Ele quer de você. Querer primeiro, antes de fazer, né? Mas é bom você... Eu só falei, não vamos fazer formações, porque eu não quero te incomodar, mas você fique livre para dizer o que você quiser. Não, mas tudo bem, porque eu achei que calhava no que a gente estava falando. Né? Não, eu acho ótimo. Por exemplo, ele me fez desejar aprender línguas, porque eu ia precisar. Quer dizer, aprender, né? O inglês eu já sabia, mas aprofundar, né? Eu fiz muita parte de linguística também. E aí, com você, Deus te fez também desejar o que Ele ia precisar que você fizesse. Eu tenho uma ligação afetiva com os Estados Unidos, porque eu tenho uma família. O meu avô sai de Portugal no final da Segunda Guerra e vem para o Brasil, e o irmão dele foi para os Estados Unidos. Então a gente ficou com uma família dividida. Dividida em duas, né? E eu, desde criança, acho que foi em 88 a primeira vez que eu fui, aí a casa do meu tio, em Connecticut, 2 horas de Nova York, um pouco para cima. Então a cidadezinha mais quieta, tudo lindo, aquelas coisas de filme, aquelas casas assim, sem portão, com uma entrada assim, a parte de trás. Todo lado. Então eu me apaixonei e era uma época assim, aí ele me deu um Nintendo, que era aquele videogame que veio logo depois do Atari. Então tem uma ligação tão grande afetiva que para mim é muito mais fácil eu consumir o idioma e a cultura, e às vezes até um perigo eu ficar alheio ao que acontece no Brasil, mas eu tenho o que eu ouço é mais em conteúdo americano. E eu acho que hoje eu só falo português com a minha família e com a minha comunidade, porque se não fosse também, eu acho que eu não estava nem aqui. Só falando mas é porque Deus quer, né? Então tem que estar atento a isso.